Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje nós temos muitos motivos para agradecer, porque o Senhor nos guardou em 2020 e que agora em 2021 Ele também continue nos guardando. Continue sendo o nosso Deus, o nosso cuidador, né? Nós temos muito que agradecer por tudo que Deus tem feito. E que agora, em 2021, possamos caminhar com Deus, conhecer a Deus de verdade. Não só de ouvir falar, não só das historinhas, das histórias que a gente ouve, né? Não só dos vídeos, são importantes, muito importantes, mas mais importante é que cada um de vocês conheça o Senhor, que cada um de vocês tenha tempo com o Senhor. E Ele vai falar muitas coisas ao coração de vocês, eu tenho certeza. Agora nós vamos, nesse ano também, aprender as libras dos nomes dos livros do Antigo Testamento, tá? Nós aprendemos do Novo, agora a gente vai aprender do Antigo Testamento também. Então vamos se preparando aí que logo logo a gente vai dar início, certo? Agora nós vamos orar, né, para agradecer e entregar esse tempo para o Senhor. Então onde você está, feche seus olhos, junta suas mãos para a gente falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada por mais este ano, que em nome de Jesus nós possamos conhecer mais do Senhor, possamos amar ao Senhor mais do que todas as coisas e assim, Senhor, nós possamos ter muitas experiências contigo. Em nome de Jesus, abençoa a nossa aula, abençoa, Senhor, este tempo. Fala, Senhor, ao coração de cada criança, de cada família, Deus. Que o Teu Espírito Santo visite cada lar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com a tia Carol e o tio Paulinho? Vamos lá? Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender os nomes dos livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. Tchau! E aí, crianças, gostaram? Agora, nosso versículo da nossa história, ele está em Efésios 6, versículo 10, tá? E a nossa história, ela está em Daniel, capítulo 1, do 1 ao 17. E o nosso versículo eu vou ler primeiro na Bíblia, depois a gente vai para o visual. Ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o nosso visual ele diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Então, ele está dizendo aqui, está falando de força, crianças, de força. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Crianças, de que força será que esse versículo está falando? De uma força física, com músculos, muito forte? Será? Porque ele fala, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Essa força, criança, do poder de Deus é uma força interna, de dentro de nós, de dentro do nosso coração. E por que a gente precisa ter essa força? Porque muitas vezes vão ter situações em que nós vamos ter vontade
de fazer aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não é certo. E a gente precisa ter essa força para conseguir obedecer e não fazer aquilo que não agrada a Deus. Por isso a gente tem que ter a força de Deus, aquela força que Deus nos dá para fazer o que é certo. Porque muitas vezes tem coisas que a gente tem vontade de fazer que ninguém está vendo. O papai, a mamãe não estão perto. Eles não vão nem ficar sabendo, ó. Não vão nem imaginar que a gente fez uma coisa errada. Verdade. Porque o papai e a mamãe, eles não estão sempre com a gente, não é mesmo? Então eles não vão saber. Mas Deus, o nosso Senhor, Ele vê todas as coisas. Ele está em todo lugar. E Ele conhece o nosso coração. Então, crianças, Ele está vendo. E Ele não se agrada com o pecado. Por isso, nós precisamos ter essa força interna, essa força que só o Senhor nos dá, para fazer o que é certo, mesmo quando ninguém estiver olhando. Nós sabemos que Deus está vendo. Então, nós precisamos que Ele nos encha dessa força, que Deus nos ajude a fazer o que é certo em todo o tempo. Por isso, nós precisamos da ajuda do Senhor e ser fortalecidos nele. É essa força que vai nos ajudar em todo o tempo. Agora, nós vamos para a nossa história e vamos ver o que Deus tem para nos ensinar hoje? Vamos lá? A Bíblia diz, crianças, no livro de Daniel, que o povo de Israel, por muitos anos, eles serviam a Deus, eles conheciam ao Senhor. Mas após a morte do seu rei, Josias, passaram outros reis que não obedeciam a Deus, que fizeram aquilo que não era certo. Então o Senhor muitas vezes avisou o povo, mandou profetas falarem para o povo que se arrependessem dos seus pecados, que se voltassem para Deus. Mas o povo, não deu ouvidos, não quis saber. Então o Senhor entregou Israel nas mãos do rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, ele deu ordem a Aspenaz, que era um dos chefes do rei, ele deu ordem para ele que fosse até Israel e trouxesse de lá jovens para que fossem aptos, capazes de ser treinados para trabalhar para o rei, para trabalhar ali no palácio do rei. E ele deu ordens bem específicas para Aspenaz. Ele falou: jovens de boa aparência, que tenham instruídos, conhecedores, jovens fortes, que possam receber treinamento, possam aprender e ao final de 3 anos eles serão testados para saber se eles forem aptos, eles vão trabalhar no palácio do rei. Crianças, os jovens que eles estavam buscando eram do povo de Deus, eram lá de Israel, o povo escolhido por Deus. E esse povo da Babilônia era um povo que não conhecia o Senhor, que não obedecia a Deus. Eles tinham outros deuses, muitos deuses. Não tinham só um único Deus. Então, Aspenaz ordenou aos soldados que fossem até lá e trouxessem os jovens. Crianças, eles foram amarrados, eles foram presos, forçados a sair do seu país, da sua terra, e irem para a Babilônia, contra a vontade deles. Eles foram obrigados a deixar o seu lugar, deixar os seus parentes, deixar os seus familiares, o lugar que eles cresceram,
para um lugar que eles não conheciam. E mais, crianças, um lugar onde tinha muitos deuses, onde não tinha o Deus vivo e verdadeiro. Olha que triste, crianças, serem tirados do meio do seu povo. Os jovens que foram trazidos de Israel foram 4 jovens. Dentre todos os jovens que vieram, tinham 4 jovens que eram conhecedores também do Senhor, e eles foram instruídos desde pequenos. Eles conheciam a palavra de Deus e eram jovens tementes. Eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens, 4 amigos. E eles conheciam ao Senhor. E quando eles chegaram naquele palácio, naquele lugar lindo, bonito, Aspenaz os recebeu e disse a eles que o rei determinou que eles comessem da comida do rei. Então eles podiam comer carnes, gorduras, coisas, aquelas massas, e beber do vinho que o rei bebia. Então eles iriam se alimentar das comidas do rei. As crianças, aquelas comidas, elas eram oferecidas aos outros deuses, deuses estranhos. E mais, sabe o que eles fizeram quando os jovens chegaram lá? Eles deram outros nomes para eles. E aí, por quê? Os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram nomes que lembravam, que falavam de Deus. O significado dos seus nomes falavam de Deus. Então, eles também não tinham como se esquecer do nome de Deus, porque os seus nomes lembravam a Deus. E ali, quando eles tiveram seus nomes trocados, eles eram nomes de outros deuses. Deuses, estranhos. Crianças, olha quanta mudança. Daniel estava longe da sua família. Ninguém ali conhecia o Senhor. Era uma situação que eles estavam sendo obrigados a enfrentar, longe de tudo. Mas Daniel, ele conhecia Deus. Ele conhecia de andar com Deus, de ter ali ele orava todos os dias, ele falava com Deus. E a Bíblia fala que ele decidiu firmemente no coração dele que ele não ia se contaminar com aquela comida. Ele não ia fazer aquilo. Então, ele conversou com Aspenaz e conversou com o chefe dos cozinheiros. Porque Aspenaz, ele falou, olha, nós não vamos comer dessa comida. Nos deem legumes, água, verduras para que nós possamos comer. Mas dessa comida nós não vamos comer. Então Aspenaz falou, viu? Mas se eu der essa outra comida para vocês, o rei vai ver que vocês estão fracos, estão moles, abatidos, e vai mandar me matar. Eu vou ser prejudicado. Eu não posso fazer isso. Então, Daniel conversou com o chefe dos cozinheiros. Pediu para ele, olha, vamos fazer assim? Experimenta por 10 dias e nos deem somente água, verduras e legumes para comer. E aí você vai ver. Se a nossa face, se a nossa aparência estiver melhor, estiver boa, então a gente só vai se alimentar com isso. E assim eles fizeram. Crianças, quando passaram os 10 dias, eles estavam com uma aparência melhor do que a dos outros jovens que estavam comendo da comida que o rei oferecia.
Deus era com ele, crianças. Deus estava com Daniel e com os seus amigos e permitiu que eles estivessem ali. Mas Daniel sabia que ele não era daquele lugar, que ele não precisava fazer aquilo. Ele precisou do que, crianças? Lembra do nosso versículo? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Foi o poder de Deus, foi a força de Deus quem ajudou Daniel e os seus amigos a dizerem não para aquela comida, dizerem não para aquele lugar, para aqueles deuses estranhos. Eles queriam, eles conheciam a Deus de verdade e eles não queriam outras coisas. Então, eles ficaram ali por 3 anos e por 3 anos com aquele tratamento e todos os dias eles oravam, eles falavam com Deus. E todos os dias, crianças. Então, quando se passaram os 3 anos, eles teriam o teste, na verdade? Eles seriam testados por quem? No dia do teste, crianças, como seria? O rei iria fazer perguntas para eles de todos os tipos, de qualquer assunto. E aí, quem acertasse mais, seria considerado aprovado para trabalhar ali no palácio do rei. Então, tinham todos os jovens, reuniram todos os jovens e todos eles ficaram aguardando a sua vez. E quando chegou a vez de Daniel e dos seus amigos, a Bíblia fala, crianças, que de todos os que estavam ali, não foram achado nenhum mais sábio, mais inteligente do que aqueles 4 jovens. Tudo que o rei perguntou, todo tipo de pergunta que o rei fez, eles responderam e acertaram. Crianças, o Senhor deu entendimento para cada um deles. E para Daniel, sabe o que Deus deu mais ainda? Ele deu o conhecimento, entendimento de interpretar sonhos e visões. E ali eles foram considerados aprovados para trabalhar no palácio do rei Nabucodonosor, na Babilônia. Naquele lugar em que as pessoas não conheciam o Deus vivo, que só existiam deuses estranhos, aqueles jovens começaram a fazer a diferença com a vida deles, crianças, porque eles decidiram ali no coração permanecerem fiéis ao Senhor. Eles precisaram de muita força para isso, não é verdade? E essa força, quem deu para eles foi Deus, foi o Senhor Deus, que deu essa força e eles conseguiram permanecer fiéis num lugar onde ninguém conhecia Deus. Eles não iam ser reprovados, as pessoas não iam criticar, porque elas não conheciam Deus verdadeiro, mas eles sabiam. E eles sabiam que Deus estava vendo, e Deus conhece o coração. Conhecia o coração deles assim como conhece o nosso. Então, crianças, nessa aula nós podemos aprender o que Deus tem falado para nós, que Ele conhece o nosso coração, que em qualquer lugar onde nós estivermos, Ele está conosco. Então, Ele nos dá força para fazer o que é certo, para fazer o que agrada a Ele. E nós vamos ter mais histórias e vocês vão ver o que Deus fez na vida de Daniel e dos seus amigos ali na Babilônia. Deus tinha um propósito. E vocês vão ver aquilo que Deus fez por meio da vida desses 4 jovens na Babilônia. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau!